Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para começar um novo episódio do Agora Elas. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu batalhei muito na agenda dessa mulher. Que difícil, meu Deus. E é uma pessoa de uma docilidade, assim, é uma pessoa tão... Nem sei se a palavra existe, tá? Mas eu me encantei por ela assim que eu a conheci, porque ela transmite uma coisa que vocês vão entender daqui a pouco. E hoje ela vai mostrar um pouquinho pra gente aqui, e até por isso vocês sabem que a proposta aqui é falar sobre a vida profissional ao final, né? Ao final vocês vão entender qual é a profissão dela, é muito conhecida na profissão dela, bastante respeitada, mas hoje nós vamos falar um pouquinho da pessoa, da mulher. E é uma coisa que ela não faz com muita frequência, então estou muito honrada. Muito obrigada, Laura, por Eu que ter agradeço. aceitado esse convite. Eu que agradeço. E a sua estreia! É a sua estreia num podcast. Primeira gravação de um podcast. Estou aqui nervosa, mas eu vou melhorar aos poucos. Estamos nervosas. Estamos. Nossa, eu fico muito feliz de você ter topado falar de você, né? Você comunica muito profissionalmente, tecnicamente, né, com a sua clientela, mas eu acho que é muito legal as pessoas enxergarem um pouco a Laura que eu tenho visto. Houve um episódio na primeira temporada aqui que falávamos sobre leveza. E eu me lembro quando eu te fiz o convite na vida passada, que a agenda nunca dá certo, mas que era para falar sobre leveza. E aí, acabei falando de leveza com a Érica Montalvão e foi muito legal. Mas a conversa foi para um lado que ela tem de encontrar a leveza que é muito bacana. Mas aí eu queria levar hoje para o lado da... Vamos lá. Eu não achei a palavra, mas seria algo entre leveza e beleza, sabe? Eu acho muito bonita a forma como você fala das coisas, como você vê as coisas e transforma as coisas. Que bom saber que eu faço essa leveza. Isso é bom. Isso é muito bom. E eu já sei, por exemplo, um pouquinho vamos lá. Para você é natural a exposição em rede social? Não. Natural, não. Quem me vê falando lá acha que é tudo muito tranquilo, né? Mas não é tranquilo. Mas eu não sou do tipo que só faz o que é tranquilo, o que tem que ser feito, eu faço. E vamos seguindo. Eu acho que a prática vai levando a gente também à naturalidade, à facilidade. E eu percebi que quando é algo muito controlado, montadinho, eu me saio muito pior do que quando eu faço com mais naturalidade. Então eu falo que os meus vídeos orgânicos são muito melhores do que os vídeos elaborados, onde eu preciso treinar para falar. E não passa tanto a verdade, a sua verdade também, né? Porque uma coisa muito roteirizada também normalmente ela tem um toquezinho de alguém. Sim. Que não é o seu, exatamente, né? É o que mais vende. Eu particularmente gosto de ver a verdade por trás das pessoas. Então, assim, você tem uma história de vida bonita e forte, e eu não conheço a sua história toda, mas eu conheço um episódio da sua história que eu até te pedi licença para perguntar sobre, né? Que é uma coisa que nós temos em comum, que você, assim como eu, você perdeu uma irmã. Sim. Né? Você conta um pouquinho pra gente desse episódio, para depois eu puxar o gancho do que eu queria dizer com isso? Conto. Bom, minha família pequena, eu, minha irmã, meus pais, e quando eu tinha meus 12 para os 13 anos, minha irmã com 14, ela infernizou a vida dos meus pais pedindo uma moto de presente.
E lá na minha cidade era normal as meninas terem uma motinha, a gente gostava de andar de motinha no final de semana. E nós vimos, eu lembro muito bem do meu pai indo contra essa vontade dela, minha mãe indo contra, mas ninguém conseguiu tirar essa vontade de ter uma moto aos 15 anos. E ficou combinado, beleza, meu pai vai comprar a motinha para ela. Eu acho que meu pai se entusiasmou, ele decidiu comemorar no 25 de maio o aniversário dele, que daria num domingo, e a festa de 15 anos da minha irmã seria no dia 8 de junho, uma distância curtinha de um evento para o outro. E a Lívia escolheu, a Lívia era muito autêntica, essa coisa de festa de 15 anos clássica para ela não tinha nada a ver com ela, e ela resolveu fazer um baita de um churrasco num domingo à tarde, num clube da cidade. E meu pai... Interior de Minas. Eu sou do interior de Minas. O meu pai falou, vou levar a moto de presente para a Lívia na festa de 15 anos dela, durante o dia, e aí vai ser bacana. Beleza, a gente tinha essa noção. Só que no final de semana do aniversário do meu pai, onde ele decidiu comemorar, fazer uma festa para os amigos de faculdade dele, para os amigos dele, no sábado, no dia 24, ele resolveu levar a moto para a Lívia antes da festa de 15 anos dela. E aquele dia foi engraçado porque eu, minha mãe e ela fomos ao mercado, e lá no mercado a gente fazendo compra, a Lívia estava diferente já. E eu lembro dela me abraçar, eu brinquei com ela, porque ela era cheinha, tinha um elefantinho num desenho de um chocolate, aí eu mostrei para ela, e aí ela sempre muito turrona, eu pensei que ela fosse brigar comigo, na verdade ela foi lá e me abraçou e falou, te amo. Aí eu até brinquei. Já foi uma reação diferente, estranha. E aí eu abracei ela, e ela ainda fez assim, me larga, você tá amassando a minha blusa. Que ela era assim, despachadona. E beleza, chegamos em casa, depois do mercado, meu pai chega com a moto para ela. E se eu me emocionar no meio do caminho, não repare. Acontece aqui só o tempo todo. Eu sou choroníssima. A moto chegou, meu pai virou e falou assim, não vou abastecer essa moto porque eu não quero ninguém esfolado amanhã no meu aniversário. E fiquem só aqui no bairro, não quero vocês no centro. E aí fui eu com a Angélica, minha amiga, que já tinha moto há mais tempo. Fui na garupa dela. Eu lembro que duas amigas, uma prima e uma amiga nossa, brigou, eu vou com a Lívia, eu vou com a Lívia. E aí eu, que era mais sensato, porque a Lívia era muito aventureira, eu era mais certinha, ela virou e falou assim, então vem. Aí eu falei, não, gente, a Lívia não sabe andar ainda, deixa ela sozinha e vamos. E aí ficaram as duas. E fomos andar, fomos na rodoviária da cidade, na hora de voltar, ao invés dela voltar para o bairro, ela voltou para o centro, e eu falei, putz, meu pai falou pra gente não ir para o centro, mas ela foi. Quando a gente chega na pracinha, cidade pequena, interior de Minas, pracinha, igreja, a gente subiu o morro da igreja, e eu falei com a minha amiga, Angélica, espera aqui, que a Lívia vai querer acompanhar a gente, não vamos acelerar muito não, porque ela ainda não sabe andar. Paramos do lado, em frente à casa da minha avó, que era atrás da igreja. Quando a gente olha, a Lívia subiu, ao invés de atravessar uma Kombi que estava parada, ela passou pela direita da Kombi e bateu num poste. Automaticamente ela já foi, bateu, desceu, caiu, já encolheu toda no chão. E começou todo mundo com aquele reboliço, e a sensação que eu tive foi eu não sei a expressão que eles falam, os espíritas falam quando a gente sai do nosso corpo, assim, e eu só gritava, meu pai, meu pai, meu pai, porque eu lembrava do meu pai falando para mim que não quero ninguém esfolado amanhã no meu aniversário. E, de repente, a pessoa que socorreu colocou a Lívia dentro dessa Kombi que estava lá, que era uma Kombi cheia de material de construção, e levou ela direto para o hospital, e subiram comigo para a casa da minha avó, que era em frente, foi exatamente ali em frente. Depois de um certo tempo, a mãe da Angélica, que eu estava na motinha, chegou lá falando assim para mim, tá tudo bem, ela já tá bem, ela já tá bem. Só que quando veio aquela história dela falar que já estava bem, eu não acreditei. Porque eu vi a gravidade da coisa, e mesmo eu tendo só 13 anos, eu senti aquilo ali. Sim. E aí eu fui e esperei para ver o que ia acontecer. De repente vem uma tia minha e fala, olha, não teve jeito, a Lívia faleceu. E lembro de eu ter ficado na casa da minha avó, com todo mundo tentando me ajudar ou me acolher. E
À noite, depois de tudo isso, me levaram para casa onde a gente estava morando, porque a nossa casa mesmo estava em reforma. A gente estava morando num salão de um prédio do meu pai. E quando eu cheguei lá, estava muita gente lá. Meu pai me abraçou e falou: que dó, perdemos a Livoca. E minha mãe, daquele dia em diante, eu nunca mais via minha mãe. Minha mãe realmente mudou. Eu falo que não deve mesmo. Eu acredito que não exista dor maior do que uma mãe perder um filho. E eu falo com Deus que o único medo que eu tenho é esse, que Ele me proteja desse medo. E o resto eu não tenho medo absolutamente de nada. Minha mãe passou assim por muito tempo ainda. Minha mãe sofreu muito, minha mãe nunca mais foi a mesma. Eu ainda como criança, ela falava que Deus podia levá-la porque a vida perdeu o sentido. E eu como criança olhava para aquilo e falava, mas e eu? Então, eu vivi uma fase importante da minha infância querendo entender por que minha mãe não me amava, porque eu achava que ela queria ir embora. E eu só consegui entender quando eu fui mãe. Antes eu realmente achava que a minha mãe amava mais a minha irmã do que a mim. E isso foi realmente um rebuliço na minha cabeça, na minha vida, nas minhas emoções. E eu até falo que quando a minha irmã morreu, eu perdi a minha mãe também, porque a minha mãe não foi mais uma mãe para mim. Eu fui muito mais mãe da minha mãe do que a minha mãe foi minha, porque a dor que ela sentia era uma coisa fora do normal. E a minha mãe já era uma mulher com sequelas de um AVC, já tinha as dores de um problema de saúde, tanto que anos depois ela veio a falecer por uma complicação de uma cirurgia cardíaca, e que foi mais uma perda dilacerante para mim. E beleza. Quantos anos você tinha? Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 28 anos. Quando a minha irmã faleceu, 14. Uhum. Então, foi uma distância do tempo de vida que eu tive com a minha irmã, eu tive com a minha mãe sem a minha irmã. E meu pai, eu ouso dizer que ele é o ser humano mais incrível que eu conheço, porque ele perdeu mãe, pai, filha, esposa e todos os irmãos. E o meu pai é o cara mais alto astral que você possa conhecer. Ele agradece pela vida, ele não reclama de absolutamente nada. E não tinha como eu aprender algo diferente disso vindo dessa relação com ele. Meu pai, o tempo inteiro, a palavra preferida dele é sensacional. Tudo que ele vive, um brinde, um momento só a gente em casa fazendo um churrasco, ele fala, sensacional, que delícia viver isso aqui. Então ele me ensinou. E eu lembro dele falando na morte da minha irmã. Ele enterrou a Lívia no dia que ele comemoraria o aniversário dele. E ele falou, nós vamos ficar uma semana quietinhos em casa. Porque essa dor é muito grande e a gente precisa estar nós três juntos. E nós ficamos nós três juntos. Aquela semana doída, minha mãe não abria a boca para falar uma palavra, ela não conseguia, ela só chorava. E uma tristeza gigante. O meu pai também muito triste, minha mãe chegou a ter um período de culpá-lo por ele ter dado a moto para ela, mas depois isso foi resolvido. Mas virou uma dor ali dentro de casa, a gente nunca mais falou sobre esse assunto. Não foi mais falado. Era algo que era tão doído, machucava tanto, que a minha mãe não falou mais da Lívia comigo, falava em situações que estava com muita saudade, que sofreu, mas do episódio, do acidente, da situação em si, assunto encerrado, ninguém mais falou sobre isso. Então a gente viveu esse silêncio, né, por muitos anos. E quando a minha mãe morreu, eu desfiz o guarda-roupa da Lívia. Nem foi a minha mãe. Ela carregou todas as roupas, tudo do jeito que era, com o cheiro dela. Por todo esse tempo. E depois eu desfiz. E eu lembro de quando a minha mãe faleceu, o meu pai falou assim pra mim, por que você tá mexendo aí? Deixa do jeito que tá. Eu falei, não, só tô tirando pra lavar. E, na verdade, eu não estava tirando para lavar. Eu falei, eu preciso me desapegar disso, que isso aqui é uma dor para minha mãe muito grande. Eu não quero nada que me lembre dores da minha mãe. E eu deixei só 2 pecinhas da minha irmã para eu guardar de recordação e para ser, assim, dela ali comigo. E foi isso. E
Meu pai, depois que uma semana passou, ele foi e falou, olha, o que a gente está passando é muito forte, mas a vida precisa continuar, então nós vamos seguir a nossa vida. E a gente vai dar conta, um apoiando o outro. E as coisas foram acontecendo, o primeiro ano sempre muito difícil, as coisas foram fluindo e com o tempo, eu não digo nem naquele período, porque eu também tenho muitas falhas dessa fase, né, de lembrança dessa fase. Imagino que sim, você era muito jovem, sim, né? Sim, muito nova. Mas eu vi ali, eu aprendi que a gente precisa decidir. Beleza, você passou por isso. É uma dor gigantesca. Muita gente passa por dores também, iguais ou piores ou menores, não tem medida. Difícil né? mensurar. Exato. Mas você tem que escolher. E agora? E agora? Você vai carregar esse peso ou você vai ser leve? Pode escolher. Ai. E não tem como você ser feliz escolhendo o peso. Não tem como você viver a vida leve escolhendo a lamúria, a reclamação. Isso é ruim, isso é pesado. Tanto que uma pessoa pesada, que só reclama da vida, é muito ruim você estar ao lado dela. É verdade. E o meu pai, eu falo que os meus amigos na minha idade, amam. Chamam meu pai de Tchatcha. Meu pai chama Tarcísio. Então, Tchatcha, cadê o Tchatcha? Eles gostam da presença do meu pai. Meu pai é jovem. É um jovem de 75 anos. E isso é bonito demais de ver. E a minha escola foi muito meu pai. A minha mãe também era uma mulher doce. Minha mãe era uma mulher simples. Minha mãe era uma mulher sábia. E ela me ensinou muito também a ver a vida com leveza, ver beleza em tudo. A minha mãe era uma mulher que ela conseguia ter amizades com muitas pessoas, que muitas delas não conviviam bem, mas ela convivia bem com todas. Não porque ela fosse, ela dá certo com todo mundo. Não, ela dava certo com quem ela queria dar certo. As pessoas que ela não gostava, ela se afastava. As pessoas que ela gostava e que fazia sentido para ela fazia de tudo para dar certo. E uma mulher que, quando via beleza, elogiava. Uma mulher, quando podia ajudar, ajudava. Sem apego. Ela era incrível. Então, a minha escolha não podia ser diferente de ver a vida com leveza e ver beleza em tudo, né? Não tem jeito. E eu agradeço muito. Tinha, Laura. Tinha demais. Eu não sei, e eu acho que você não tem essa noção. Tem jeito demais de ter escolha diferente, sabe? E é uma escolha difícil escolher o bom e o belo. É uma escolha difícil demais, porque ainda que de forma cíclica, ou nem sempre cíclica, mas às vezes em episódios as dores voltam para nos assombrar. E assim, eu não sei se é assim com todo mundo, tá? Mas com algumas pessoas com quem eu já conversei sobre esse assunto, e é o meu caso, né? Assim, eu muito resumidamente, eu era uma menina muito doce. Eu me tornei uma pessoa dura e pessimista, desesperançosa. Depois eu me tornei uma pessoa, não interessa o que aconteceu, eu vou fazer esse negócio virar uma coisa boa. E eu passei a ser feliz com o que tinha e fazer, e tocar o pau, e ver beleza nas coisas. E eu achei que tinha atingido um ponto de que massa, eu aprendi a ser assim. E foi bom demais. Mas aí vem o ciclo, aí acontece uma coisa e eventualmente aquilo ali te captura de alguma forma. E já aconteceu comigo, né, mais de uma vez até. Mas aconteceu de uma forma muito forte, há pouco tempo atrás, e eu comentava isso hoje mais cedo, como que isso me capturou e quase que não me solta mais. Sabe? Como se fosse aquela coisa que a gente tinha quando criança de ver no desenho muito... Gente, como é que a minha irmã até falava errado? Ela falava areia malvediça.
Era como se fosse areia movediça mesmo, assim, e que a gente ia só afundando e que não tinha como sair. Parece que as coisas tomam a gente, tomam um lugar muito grande dentro da gente, e parece que tudo que a gente vê ao redor lembra aquilo, remete aquilo, uma palavra que alguém diz te lembra da dor. Essa pessoa te fez sofrer uma vez lá atrás e de repente qualquer coisa que ela faça te dá um gatilho esquisito, e ela te fez sofrer por um episódio, por uma coisa, por uma... Então, é uma escolha difícil, sim. Não é fácil de fazer. Sabe por quê? Se fosse fácil, a maioria das pessoas seria leve e feliz e veria o lado bom das coisas e seria uma pessoa que impulsiona outras pessoas para frente, para cima. Não é fácil, isso é admirável. De verdade. Eu te falo que os altos e baixos existem na minha vida também, Sim, né? Com Agora, certeza. terapia é vida. A gente que já passou por situações dessa, a gente não tem a noção e a percepção da influência dessa dor em todos os outros pontos da nossa vida. E é ali que isso vai ser alinhado e a gente vai conseguir entender, opa, tô entrando na minha fase ruim. E aí você vem de novo e trabalha. Essa coisa da percepção, do quando é que você está se perdendo e como é que faz para voltar. Isso é fundamental pra gente. E não é, é um trabalho, né? Essa coisa da autopercepção. Né? É sempre uma escolha. Eu falo que a vida inteira é uma escolha. Problemas a gente vai ter a vida inteira. Não é perfeito para mim, eu tenho um problema, eu sofro, eu choro, eu xingo, e aí passa. E um dia eu melhoro aquilo. Aí dali para frente eu falo assim, meu Deus, me conta aí, o que o senhor tá me mostrando? O que o senhor quer que eu aprenda? Eu faço sempre essa pergunta para ele. O que o senhor quer que eu aprenda com isso? E aí eu começo já a transformar o difícil e o problema em algo para me ensinar, em algo para me levar para um ponto acima do que eu estou vivendo. Então, eu acho que se a gente não se policiar constantemente para fazer essa escolha de para onde que eu vou para o buraco ou vou para o ápice? A areia movediça engole a gente. Exatamente, engole. Verdade. Engole. E é interessante, assim, eu até pouco tempo atrás eu conversava com uma amiga sobre essa coisa de dificuldade de dormir, daí não dorme direito, nanã, e ela falou, eu tomo remedinho pra dormir. E eu falava, eu não gosto. Eu tenho problema com remédio, eu não gosto de tomar remédio. Porque parece que daqui a pouco você toma um remédio pra dormir, um remédio pra acordar, um remédio pra estar bem, um remédio pra... E ela falou, e remédio existe pra quê? Viva a farmacologia! Concordo com ela. Acho ótimo. Os remédios existem para isso. Na hora que eu paro de precisar do remédio, tá ótimo. Não prejudica a minha vida. Você entra naquele looping maluco da insônia e que você não recupera, você se acaba, aí você tá mais cansada, aí você tá mais se sentindo mais feia, você tá menos produtiva. É um negócio que vira uma bola de neve. Eu tô forinha. E eu fiquei pensando, gente, sabe, é ela, besta sou eu. Exato. Escolha. O que você quer? Dormir mal ou colocar um comprimidinho debaixo da boca? É engraçado. Você pode optar por ir num profissional que você confie e falar, eu quero um que não me cause uma dependência absoluta, e que vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua qualidade de sono. Pronto. Qual o problema? É só um remedinho que você vai pôr na boca e pronto. Pois é. Que luta contra melhorar, né? Mesmo que para isso venha um remedinho que você é contra. É verdade. Não, e eu falei pra ela, eu falei, esperta é você. Aí eu dei conta de fazer o que ela faz, assim, não, mas eu deixei de ser tão preconceituosa. Tá mais fácil. Quando eu realmente preciso, sabe? Não, olha, eu tô, sei lá, 3 noites sem dormir direito, sabe? Olha, isso aqui só dá um soninho besta. Ok. Porque às vezes a cabeça da gente tá muito acelerada, né? Fazemos muitas coisas. Com certeza. E aí você toca num ponto importante que eu, por exemplo, diante de tudo isso, eu preciso de alguns remedinhos para me ajudarem. Então, para me ajudarem, eu não sou contra. Tudo bem. Tá tudo bem. Não tem porquê. E eu não sei, eu sempre tive essa...
a necessidade não para os outros, mas para mim de ser super-heroína. De dar conta das coisas no pelo, sabe assim? Pois é, esse negócio, que a gente tem isso, né? Esse negócio de, não, me dá esse uísque aí, cowboy, entendeu? Mas olha, poxa, não dá pra botar uma pedrinha de gelo? Eu falo que é até um defeito isso. A gente que já passou por situações de dores assim, a gente fala assim, eu dei conta de passar por aquilo ali, meu filho, o resto é fichinha pra mim. Precisa se submeter a mais o quê? Precisa provar o quê pra quem? Mas a gente é mulher, né? A gente não precisa trocar a lâmpada, a gente não precisa trocar o pneu do carro, a gente não precisa passar perrengue sozinha, a gente pode pedir ajuda, mas não, as machinhas querem lá, vamos lá, eu dou conta sozinha e vai. Pra que isso? Nossa, eu Deixa o homem de uns com o papel anos pra forte cá, dele. eu aprendi a pedir muita ajuda. Eu ainda tenho dificuldade. Muita ajuda. Eu ainda tenho dificuldade. Eu não gostava não, também. Eu ouço muito de pessoas que são muito próximas a mim falar, por que você não me pediu? Por que você não falou comigo? Eu falo, não, dou conta sozinha. Mas eu vi um negócio esses dias que eu achei mais porque eu achava que o meu negócio era só esse, né? Aí, como você falou do autoconhecimento, é um negócio muito interessante. Eu vi um negócio escrito esses dias, eu falei, gente, é isso aqui. Porque eu achava que era essa coisa de eu dou conta. Não precisa não, eu faço. Eu resolvo. Aí eu vi era uma frase besta. Tinha um desenho bonito de uma menina, uma imagem linda escrito assim, por que você não me pediu ajuda? Porque você viu que eu precisava e não ofereceu. Então eu acho que eu moro um pouco aí também. Você viu que eu precisava e não ofereceu. Isso. Pois é, às vezes a pessoa não vê. A gente, às vezes enxergaria, mas o outro não. E a gente peca muito nisso. Por quê? Porque como a gente sabe que dá conta, a gente fica sempre achando que o outro vai ver e vai falar, ele sabe que eu tô precisando. Não, ele não sabe. É o óbvio que precisa ser dito sempre. É mesmo, é mesmo. E isso aí a gente começa a criar na nossa cabeça. Ele viu que eu precisava e não me ofereceu ajuda. Aí você já cria uma situação e aquela pessoa já fica... Você já olha para ela com aquele olhar de ela podia ter me ajudado e não ajudou porque não quis. Mas não, ela não sabia. Você tem que entender pelo outro lado também, né? E às vezes ela até sabia, você até disse, mas ela não entende a dimensão daquilo porque ela não é você, porque ela não viveu o que você viveu, porque ela não tá na sua pele, porque. E isso é um exercício que eu faço constantemente, porque eu sofro quando eu crio uma expectativa por alguém vai fazer aquilo ali, alguém vai ser assim pra mim, e a pessoa não responde à minha expectativa, e aquilo me machuca. E eu paro para pensar, mas se fosse eu teria feito. Peraí, se fosse, mas não é. E aí é um trabalho que eu faço comigo constantemente. Você faria assim, mas ela não é você. Você faria assim, mas ele não é você. E isso vai fazendo com que a gente vá enxergando muito o lado do outro, porque a gente fica exigindo do outro, às vezes, uma coisa que ele nem imagina. Isso preserva muitas relações, Sim, né? Com certeza. Não é fácil fazer isso, mas... É um exercício constante e eu falo que a vida também é exercício, né? A gente tem que estar o tempo inteiro forçando a gente a sair da nossa zoninha de conforto para crescer. Aquela bicicletinha que se você para de pedalar, cai, uai. Exatamente. Não tem jeito, não. Eu acho engraçado que as pessoas ficam buscando a felicidade na vida, né? Aquela busca por eu não sou feliz, ainda mais hoje comparando com o Instagram alheio, né? O outro é feliz, eu não sou. Gente... Felicidade são momentos. Momentos, a vida não é a propaganda de margarina, de jeito nenhum. A gente tem uns altos e baixos em tudo a mesmo. vida quase sempre é cada um fazer o seu trabalho, isso eu falo muito lá em casa para os meninos, assim, é cada um fazendo seu trabalho a maior parte do tempo, o deles é estudar, o meu é trabalhar, e um monte de tempo que a gente passa dormindo, e um monte de tempo que você come, que você toma banho, que você faz o básico e ainda as contas para pagar é problemaiado na cabeça. Então, assim, sobra pouca coisa. E mesmo. Sim. E aí são momentos. O cotidiano, o trivial não é nem percebido. Aquela crise de riso no meio da reunião de trabalho que escapou. Exato. A brincadeira com o colega de escola. Aquele cafezinho, depois do almoço, coisa boa. Aquele bater papo com a pessoa mais velha. Eu adoro. Eu amo também. Eu adoro. Como a gente aprende. Eu gosto de ficar futricando para saber, para falar. Porque até para falar eles
precisam da gente pedir, porque são tão sábios que eles evitam ser prolixos, né? Nem e todos, é uma sabedoria, né? Assim, que é aquela coisa da vivência mesmo, Exato. assim, que não é que ninguém ensina mesmo. Eu amo conversar com gente mais velha. Quando eu vou para Minas, por exemplo, lá em Minas tem muitas tias minhas, eu já perdi muito parente mais velho, mas eu amo sentar e tomar um cafezinho na casa das minhas tias, comer um pãozinho com manteiga. Aquilo ali é revigorante, é energizante e é um momento extremamente feliz. E tem gente que faz aquilo ali como se fosse, nem percebe o quanto aquilo ali é rico, o quanto aquilo ali é positivo. Esse olhar eu consigo ter, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ter mesmo, você tem toda a razão. Sim. As pessoas às vezes nem percebem. Não percebem. O básico passa batido. Felicidade é viajar para um lugar paradisíaco, participar de uma festa muito esperada. As pessoas querem sempre o grandioso, né? Para achar que ali é um momento feliz. Gente, a felicidade é o dia a dia. É tão bom também. Eu sou a maluca do pôr do sol, assim, nossa, e eu todas as vezes que eu vejo o mar, ou que eu entro no mar, e que eu olho pro pôr do sol, eu sempre, às vezes eu verbalizo, e às vezes eu só penso, eu falo, Deus nunca me deixa perder essa sensação, deixar de ver a beleza que eu vejo nisso aqui. Porque pra mim é uma sensação de imensidão que me toma um trem, assim, que eu não sei explicar. Eu também. As duas coisas da natureza que mais me impactam, mar e pôr do sol. Pois é. O mar, eu falo pro meu marido, ele já sabe, se eu não for tomar um banho de mar, ter contato com o mar, com a areia, com aquele ambiente ali que é sensacional, que eu preciso começar o ano com um banho de mar. Já virou uma regra, uma tradição. Meu pai, um apaixonado por mar, passou isso para mim, obviamente, né? E assim, eu falo que quando eu entro no mar, a sensação é que eu deixo tudo de pesado, tudo de problema, tudo de chateação, tudo até de doença. Meu pai brincava na minha infância, eu falo, pai, o que é isso? É pereba, nós estamos indo para a praia, o mar sara tudo. E eu tenho essa sensação de que o mar sara tudo. O mar, para mim, é esplendoroso. E já passei isso para os meus filhos, que eles amam, e o pôr do sol também. O pôr do sol me dá aquela sensação assim de o lado muito bom. Tudo na vida passa, então curta o que é maravilhoso, curta aqui, ó, tá maravilhoso. Ou a dor tá aqui, vai passar, vai melhorar. Então, o pôr do sol me passa isso, aquela sensação de que as coisas vão renovando, de vai acabar e vai voltar. Eu tenho a mesma sensação de ano novo, que não vai mudar nada na prática de um dia para o outro, concorda? Sim, mas é assim, tá bom, amanhã tem mais, né? Outra oportunidade, bora lá, deu por hoje. Sim. E nem sempre deu, né? Porque na hora do pôr do sol, tem um turno inteiro ainda pela frente. Mas é aquela coisa de amanhã o sol vem de novo. Exatamente. Se Deus quiser. E se não vier, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque já sou eu que não tô aqui pra ver, então... A gente tem que entender que a gente não tem absolutamente controle nenhum da vida. Hoje tá de um jeito, amanhã pode estar de outro. E a gente tem que tentar viver da melhor forma possível, fazer tudo da melhor forma possível. Ah, mas não dou conta de ser isso. Beleza, faça a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte e entender que vamos viver, vamos aproveitar ao máximo tudo. E dar risada das coisas. Sim. E dar risada das coisas. Eu acho que eu percebo a pontinha do problema quando eu paro de dar risada dos problemas. De dar risada das coisas, da petecaiada, da confusão. Porque beleza, você até chora, mas depois ri. Ou o contrário. Eu lembrei de uma frase na hora que você falou do negócio do mar, do negócio do seu pai, que uma vez eu li que fala que a cura para tudo é água salgada. Ou o soro, ou lágrimas, ou o mar. É verdade. É bonito demais mesmo. E assim... O mar, gente, é um presente fenomenal. Eu falo, quando a pessoa não gosta do mar, fala, eu detesto o mar. Eu já fico pé atrás com ela.
Eu já falo, tem alguma coisa É que nem errada. alguém que detesta criança, assim, nossa, Exato. eu detesto Criança e bicho. criança. Aí eu já fico também, opa, tem alguma coisa errada. Eu detesto o bicho que voa, igual aquele, e barata. Aquilo ali eu detesto. Tinha um bicho de chifre voando aqui. Parecia uma barata. Quando eu cheguei, ele tava virado de cabeça pra baixo. Eu falei, pronto. Era um besouro com chifres. Nossa, pelo amor de Deus, que ele é horrendo. Ele parece um bicho pré-histórico, né? Ai, eu só lembrei de barata olhando pra ele. Eu tenho pânico de barata. Não era não. Mas é engraçado. E aí você escolheu viver de fazer beleza. Sim. De produzir beleza. Não precisa se preocupar em não falar. Mas você escolheu viver de mostrar a beleza, às vezes, para a própria pessoa, beleza nela que ela não vê. Sim. Tem muito isso, né? Sim. Acho muito engraçado quando às vezes você fala para mim: nossa, mas que bonito. Nossa, eu tô achando bonito demais. Você viu tanto que tá bonito isso seu? E às vezes eu fico pensando, não. Às vezes eu falo, não, tá mesmo, achei, mas é engraçado, assim, e o encantamento, quando ele é real, ele é perceptível no olhar. Sim. E eu falo que, gente do céu, tem beleza em tudo. Tudo. Eu sou perfeccionista. E eu falo que a minha visão é perfeccionista. Eu vejo quando alguma coisa está torta, eu vejo quando alguma coisa está maior do que a outra. Mas a minha percepção da beleza no ser humano, ela vem de mostrar que ele não precisa ser perfeito para ele estar bonito, não. Uhum. E eu vejo muito hoje, de uma forma até triste isso, muitas mulheres, porque eu atendo mulheres bonitas demais. E essas mulheres, quando melhora a queixa inicial delas, gostei, mas tem aqui. Gostei, mas tem essa ruga aqui que não melhora. Gostei, mas tem isso aqui que não melhora. E eu uso uma frase no meu consultório com as minhas pacientes, que é a busca pela perfeição é o que vai te levar ao exagero. Sim. Tudo que você fica ali tentando corrigir, chega e distorce. Não tem perfeição em nada. Já parou para perceber? Sim. Nada é perfeito. E por que essa busca incessante por ser perfeito, o corpo perfeito, o cabelo perfeito, a pele perfeita? Não, gente. É tentar fazer o que a gente consegue fazer. O que é possível fazer. Você faz o que é possível? Ótimo. Eu cheguei aqui maluca hoje por causa de um imprevisto. E daí... Nossa, você nem queira ver o jeito que tava meu cabelo. E aí, só que eu tinha planos pro cabelo anteriormente, deu errado. Aí eu cheguei e prendi assim. Aí a pessoa que eu tava conversando aqui falou assim: tá tudo bem, você sustenta esse cabelo aí, você tem coisa pra sustentar, tá tudo certo. Eu não prenderia assim. E assim, e eu falei, tá todo mundo tão acostumado a me ver assim, porque eu realmente não sou. Tem algumas coisas que eu não sofro mesmo. Eu realmente não sou da problematização do corpo, da coisa. Ai, só se tiver. Eu achei engraçado você falando agora assim, eu vejo se tá torto, eu não. Eu vejo se tá uma coisa errada, eu não. Ai, se tá uma coisa emocionada, eu não vejo nada, eu não ligo muito. E eu me lembro uma vez que você me perguntou, você reparou que desse lado seu, não sei o quê? Aí eu peguei e falei pra você assim, mas eu quase não olho no espelho. E você ficou muito chocada. E eu achei tão bonitinha a reação dela que ela falou assim, você precisa se olhar no espelho, sabe? Não tem problema se não tiver tudo certo. Aí eu falei, não, é porque eu não ligo. Eu não passo muito tempo na frente do espelho porque eu realmente não ligo. Adoro tá arrumada, tá bonita, mas me gasto pouco por isso, porque realmente dou pouco valor. Sabe? Não é uma coisa que toma meu dia a dia. Quando eu tô arrumada, eu penso, tô bonita. A partir de hoje, falo toda vez isso. Vou andar mais arrumada, vou andar bonita. Pra quem eu tô mentindo? Eu não vou nada, porque não significa tanto pra mim, pra eu, com a vida muito caótica, eu tenho que gastar tempo com isso. Não julgo, sim. Acho lindo ver gente produzida, bonita, arrumada, mas é da minha onda. Mas isso que você falou pra mim é o grande adoecimento de todos, o maior. É a pessoa não conseguir gostar de si mesma por causa de estética. É triste.
É muito triste. E é única e exclusivamente a busca pela perfeição. Isso adoece. Isso é triste de ver e eu vejo muito. Vejo mães incentivando filhas jovens a se cuidarem precocemente, sem necessidade, com procedimentos. Eu acho que a vida tem todas as fases, a gente tem que estar fazendo o melhor por nós em todas as fases. E a gente é bonito em todas as fases. A gente não precisa se transformar e querer aos 50 estar com a carinha de 30, isso é feio. A gente precisa entender, isso é a minha visão. Eu acho que é tão bonito a gente estar naquela fase bem cuidada. Ótimo, olha que lindo. Tá bem pra fase que tá. Eu tenho pacientes de 70 anos bem cuidadas, que são maravilhosas. É lindo de ver. Eu achei muita graça da minha filha, Melina, um dia desse, que ela pegou e falou, eu não sei o que eu tava falando, que vinha gravar e tal, aí ela falou, o que é uma pessoa que você queria assim muito? Aí eu falei, não, você tá falando de atingíveis ou inatingíveis? Aí ela falou, não, alguém assim, quem você mais queria entrevistar? Eu falei, nossa, eu tenho uma musa, né? Uma musa master. Aí ela falou assim, ai, já sei, é aquela senhora, né? Aquela que dança, aquela que é bonitona, assim. É uma mulher de 60 e lá, não sei quantos anos, 60 e poucos, 60 e muitos, não tenho ideia. O nome dela é Consuelo Blocher e ela é filha da Constanza Pascolato. E ela tem um estilo de vida que eu acho muito legal e ela tem uma cabeça maravilhosa. E ela é uma mulher que você vê as marcas do tempo nela e da vivência, mas ela tá muito bem, ela cuida só na medida e parece que o resto é de uma vida bem vivida. É de um bom humor, é de uma leveza, é de escolhas de companhias, de lugares, de pessoas, de programas. É muito legal. Ela tem uma vida tão linda de ver. Bacana. É gostoso, né? É gostoso a gente ouvir esse tipo de pessoa falar, é gostoso a gente ver esse tipo de pessoa viver. É gostoso, a pessoa leve, ela é gostosa, né? É gostoso ouvir isso. Eu falo que tem pessoas que escolhem atrair problema para si. Só reclamam, vê o outro melhor e vai lá e dá uma rasteira, ou vê o outro bem, não sabe fazer um elogio, ai, ela tá bem, eu quero aquilo ali pra mim. Essa pessoa, gente, ela só atrai coisa ruim pra ela, ela só... Isso é igual ao fundo do poço, assim, se escolhe você tá o negativo. mal, e isso, eu me incluo, eu sempre falo que o que eu falo começa pra mim, por mim, né? Eu acho que quando você tá mal, você tá caçando encrenca com todo mundo, você tá péssima com você, é fundo do poço, assim, não é lugar de ficar, bater e sair. Sim. Pode acontecer e acontece com algumas pessoas, mas não é, Mas eu não posso morar lá. De alimentar. Agora, você falou de coisas preciosas. Tem gente que não fica bem vendo os outros. Isso é triste. Isso é triste demais. Não fica bem de verdade, assim, sofre. Pois sofre. Olha que loucura. Olha a escolha que esse ser humano fez pra ele. Porque eu penso assim, gente, eu sou um ser humano. Eu erro. Eu tenho sentimentos ruins também. Eu tenho sentimentos negativos. Ah, já tive inveja de alguma coisa? Já. Já tive ciúme? Já, muito. Só que a diferença é, alimento esse sentimento ou controlo esse sentimento e ajo da forma positiva? É isso, é a gente ter controle sobre o que a gente pensa. Se eu sentir que aquilo ali me deu um desconforto, opa, peraí, tá errado. Por que você tá sentindo isso? O que você quer? Peraí, você quer viver aquilo ali? Então vamos lutar para viver aquilo ali. Elogia aquilo ali. Mostra o quanto aquilo ali para você é motivante, é inspirador. Não, vai lá e tenta destruir aquilo ali. Olha que tristeza isso. Então, assim, todo mundo sente o ruim. Mas a diferença, eu digo, a diferença do ser humano bom pro ser humano ruim é que eu sinto, mas eu não sou isso. Eu controlo e modifico o que eu tô pensando. O outro não, ele alimenta aquele sentimento ruim. Aquele ciumento patológico, aquela pessoa que pra tá bem, aquela pessoa que ela diz que ama, precisa tá feia,
triste, escondida. Não pode viver, não pode ser vista, não pode sorrir. Isso é uma doença muito grande, isso é uma coisa muito triste. Essa pessoa porque tá se eu muito amo uma doente. coisa porque eu vejo beleza nela em vários sentidos, e eu vejo tanta beleza que eu preciso apertar até destruir, ou no mínimo esconder do mundo inteiro, porque só serve pra mim. Meu Deus, é de uma miséria. Miséria, tão grande, essa é a palavra. Emocional, né? Se eu vejo, e essa semana aconteceu uma coisa que eu assisti, de assim, uma pessoa vai realizar um sonho e a outra pessoa se dói. Olha isso. Essa pessoa diz que ama a outra pessoa e se dói porque ela vai realizar um sonho. Então espera aí, deixa eu jogar água nisso aqui, deixa eu botar areia, deixa eu entristecê-la um pouco. E o pior é saber que a grande maioria das vezes esse tipo de sentimento, de sensação vem de uma pessoa que você nunca espera. Eu e as frases. Li outro dia essa. Nenhuma ferida minha foi causada por um inimigo. Uhum. Exatamente. Todas as feridas, tudo aquilo que de fato me machucou, foi causado por um amigo. É aquela versão... Por alguém de quem eu gostava. Né? Olha que triste isso. É tão mesquinho, é tão doído a gente perceber isso, né? Uhum. Mas, vou falar que eu nunca vivi isso? Ixi, já vivi muito. Já tive rasteiras de pessoas que eu nunca esperei. As pessoas não precisam saber disso, obviamente, né? Mas hoje eu tenho um pensamento do tipo, ao primeiro sinal de que aquela pessoa não se mostrou positiva com alguma atitude dela ou minha, já se afaste. Por quê? Não precisa deixar a desgraça acontecer, precisa... Ai, não é meu amigo, ou não é prestar... Não precisa não. A gente já conhece, a gente já percebe. E aí é hora de você se afastar. Gente, que legal isso. Você não fica com a sensação de que você quer má? Que ninguém serve pra você? Eu já tive. Que você tá sendo ruim, porque afinal de contas a pessoa para servir pra você, ela tem que ser perfeita? Já tive. Eu vivo essa crise. A pessoa faz coisas que descaradamente são inaceitáveis. E aí a minha reação é que é o problema. E a pessoa sempre consegue me convencer de que a minha reação é que é o problema. Gente, a pessoa, eu vou te falar, quem faz algo negativo e errado, sabe que tá fazendo aquilo ali. Ai, não fiz nada. A pessoa sabe, ela não é trouxa, ela não é idiota. Se alguém fizer aquilo ali com ela vai se sentir magoada. Uhum. Só que como é ela fazendo com o outro, não, brilhante. Tá tudo bem. É isso mesmo. A pessoa sabe, gente. E aí, quando que eu também... Comecei a tratar a pessoa como ela me tratava e ela não gostou, que estranho. Exatamente. Faça com a pessoa o que ela fez com você. Vê se ela vai gostar. Faça só um exercício na sua cabeça. Você não precisa fazer, não. Senão você vai ser julgada, né? Porque ela pode fazer, a outra não. Mas coloque-se no lugar do outro e faça o que aconteceu com você. O que ele vai pensar? Péssimo. Então, aí eu já faço o exercício. Não foi legal. Tchau. Não me respeitou, ultrapassou o limite. Eu não preciso mais forçar a barra daquela amizade. Eu já dou uma distanciadinha e pronto, acabou. É porque aí, o que acontece? Fatalmente, porque eu sou da insistência. Quando eu acho que eu vejo na pessoa alguma coisa, eu sou aquela pessoa que passa as costas do pente no tubo de creme dental, sabe assim? E quer ver assim, eu vou até o último recurso para fazer a coisa funcionar. Só que assim,
Às vezes, no começo é com jeito, depois é com gentileza, depois é no grito, até a pessoa me enlouquecer. E aí eu perdi a razão e no fim das contas, eu sou sempre a louca. Por quê? Porque eu não sei a hora de parar. Gente, valeu o dia hoje essa reflexão, que sou eu que não sei a hora de parar. Porque aí no fim das contas, estando certa, eu perco a razão todas as vezes e saio de errada. Sim. Sempre. E assim... Dando chance para quem não quer. A pessoa, você vai se distanciar dela e ela vai falar para todo mundo. Não sei o que aconteceu, se distanciou de mim. Deu uma de doida. Ou então, cresceu, tá diferente, mudou, não convive. Ou tá se achando. Eu aprendi uma coisa que o que o outro pensa... comigo. Eu não posso ter controle sobre ele. Então a pessoa pode achar o que ela quiser. Mas nem é sobre opinião, sabe? É às vezes tentando construir coisas, resgatar coisas. Eu tenho muito essa coisa do... Ai, gente, vou voltar na história da super-heroína. E é isso, assim. Não, gente, pode salvar isso aqui. E, de verdade, meu pai tinha um discurso muito bonito. Eu vi você falar uma coisa do seu pai. E o meu pai tinha um discurso muito bonito de uma coisa que ele não praticava com a gente. E aí eu escuto as pessoas falarem disso sobre ele. Mas com a gente não era assim. Mas o discurso era para nós. Então hoje ele ainda ressoa nos meus ouvidos assim. É o seguinte. Tudo, absolutamente tudo na vida se resolve na base do diálogo. Tudo. Sim. E hoje, quando eu penso disso de forma ampla, assim, é desde uma hipótese diagnóstica até um relacionamento, até uma negociação. Tudo na vida é diálogo. Se não tem diálogo, se não se pode falar as coisas, se há uma barreira no que pode ser ouvido ou dito, acabou. É ali que as portas se fecham e não tem como. Não era assim que era com a gente. Ele definitivamente não dialogava com a gente. Porque assim, a gente romantiza a pessoa que foi embora, né? Sim. Meu pai tinha muitas qualidades e muitos defeitos, como todo mundo. Como todo mundo, gente. Né? E assim, o diálogo com a gente era pouco. Mas ele falava muito isso, que tudo na vida era comunicação. Com certeza. Diálogo. Eu gosto muito de ver frases, né? E trazer frases para minha vida. E esses dias eu vi uma, até postei isso, falando sobre a maturidade. Ela te mostra que muitas pessoas não são más. Elas só não são saudáveis. Elas são infelizes. Tem isso. Mas muitas vezes ela não está bem, não enxerga que não está bem. E a falta da felicidade dela, às vezes, só naquele aspecto, porque assim, isso é outra coisa. E, poxa, minha terapeuta é uma mulher que eu admiro demais. E eu acho que eu consegui entender isso, assim, o fato de eu não ser boa nisso aqui, ou de eu não performar nisso aqui, não faz de mim um desastre completo. Exatamente. Eu não sou boa nisso. Quem que é bom em tudo, gente? Nisso, eu falho nisso. E não tá tudo bem. Eu tenho que sempre tentar melhorar. Esse é o meu conceito. Sim. Não é o dela, é o meu. Tenho sempre que tentar melhorar, sim. Isso pra mim, porque eu acho que é isso, é do pedalar, né? Mas às vezes a pessoa, ela só tá infeliz mesmo, ela só não dá conta, ela só tá doente naquele pontinho ali. E você quer... Ou você estende a mão, ou você abandona. Tem gente que quer, tem gente que não quer. É muito da sua escolha para a sua vida, para aquele momento. Com certeza. Eu tenho uma convicção, igual eu já falei, que a vida é feita só de escolha mesmo. Você que vai escolher. O que você quer? Você tem esse caminho aqui que não vai te fazer bem, não. Mas você pode ir nele. Surfa lá.
Não, aqui vai te fazer melhor. Você vai penar um pouquinho, mas vai ser bom. Vai lá. Tem que ser. E nem sempre são só 2 caminhos. Às vezes são 2, 3, 4, 5. Exato. Você vai por aqui, vai dar você vai por aqui, vai dar também, você vai por aqui, Esse é muito ruim, esse é muito bom. Evite tomar decisões também de supetão. No auge da raiva, vai lá e tomou, falou e fez. Pra quê? Já fiz muito disso. Ixi, já errei muito. Eu também. Só que a hora, isso faz a gente aprender, porque às vezes aquela atitude de supetão ali que você tomou causou um estrago tão grande que você começa a pensar assim, calma, o que você pode fazer? No auge do meu nervosismo, eu sempre respiro e falo, hoje eu não tomo decisão nenhuma, só amanhã. E aí eu urro de raiva, choro. Dia seguinte eu acordo bem melhor. E eu falo, oh, meu Deus, obrigada por eu não ter tomado decisão nenhuma ontem. Gente, onde que dá esse curso? Que a gente não toma decisão nenhuma nesse dia que a gente urra e chora e segura. Ó, eu vou te falar que meu marido me ajuda muito nisso. Porque quando eu tô assim, ele fala, calma, não é hora de você tomar decisão nenhuma. E aí eu falo, eu não vou tomar decisão. Doida pra fazer a merda e segura e não faço. Então eu falo, ouça as pessoas que te amam de verdade. Muitas vezes o que ela te fala não é o que você quer ouvir, mas ela te ama. Aquelas que te paparicam, te bajulam, cuidado. Cuidado, gente, você tá na cara. Mas é isso, é do parceiro ajudador que tá ali e fala, eu tô aqui com você, tá uma merda. Tá uma merda. Segura. Então, inclusive por isso hoje, vamos falar mais nada não? Exatamente. Legal. E aí você vai aprendendo. E aí quando você vê que você tá no auge da raiva, você fala, não vou tomar nenhuma atitude agora. Eu vou urrar de raiva. Às vezes ele fala, calma, eu não vou tomar decisão não, só preciso que você me ouça. Só quero falar. Só me deixa falar. E é isso, gente. Não existe vida perfeita, não existe tudo lindo na vida de ninguém. Não existe. Essas ceninhas cortadas de rede social que a gente tem hoje, tem gente que se ilude com isso ainda. Pelo amor de Deus, cadê, né? E eu vou te falar, dentro do consultório, as pessoas acreditam. E muito. Eu já tive paciente que chegou perto de mim e falou, eu quero a minha pele de Instagram. Aí eu falo, não posso te entregar. Foi feita por IA. Não existe. Antes nem tinha IA. Quando essa paciente chegou até mim, eu atendia no hospital ainda, e essa paciente chegou e eu nunca vou esquecer. Eu quero essa pele aqui do Instagram. Aí eu ampliei e falei assim, tem poro aqui? Não. Tá lisinha, não tá? Isso não existe. Para de se iludir com isso aqui. Igual eu sempre falo com pacientes, pare de acreditar que tudo que eles falam é maravilhoso, é o melhor procedimento, é o melhor produto. Gente, ali está sendo vendido. Ali é busca por seguidores, ali é busca por quem vai me curtir mais. Para de acreditar em tudo que você vê. Não dá. Não dá, gente. Pelo amor de Deus, que vida é essa que é perfeita ali para todo mundo? Só que isso adoece muita gente. A gente acha que não, que as pessoas não acreditam naquilo, mas acreditam. Infelizmente. E ali é uma vida editada. São só as partes mais lindas da vida. Mas quantas pessoas que você conhece que já não... Vamos lá, vou falar das minhas coisas assim, de gente velha não, vintage. Gente vintage não. Quantas pessoas que você conhece que ouvem rádio, que, sabe, tem o hábito de ler notícias, de ler livro, de bater um papo bom, assim, sobre uma coisa nada a ver, que não é de moda, que não é da vida de ninguém, que não é da vida da fulana, que não é do procedimento novo, que não é da coleção do não sei o quê. Pouca gente. Pouca gente. É tão bom sentar numa mesa onde a conversa é boa, onde não tá falando de ninguém. Gente, como isso é bom. Exatamente. E eu sempre tive comigo, se eu sentei numa mesa e alguém começou a falar de outra pessoa... Vai falar de mim. Eu vou virar as costas, eu sou a próxima. Eu faço uma coisa muito feia, e quem já passou por isso comigo numa mesa vai lembrar. Que eu falo, gente, seguinte, eu tava escutando essa conversa aqui inteira, agora eu vou sair, eu vou de ré. Vocês não falam de mim, não. De qual vocês esperam eu passar na porta pra vocês falarem de mim? Que eu sei que vocês vão falar, nossa, vão falar que eu sei. Quero morrer sua amiga. Isso. Nossa senhora, como é que tem gente que fala? Mas é engraçado que não tem
Eu acho que, assim, eu tenho amigas que pensam como eu, que vivem o elogiar o outro. Falam, puta que pariu, você tá bonita pra cacete. Eu tenho uma grande amiga, a Lud, que ela fala assim, não tô dando conta de ver seu Instagram, tá parecendo vida de margarina. Não gosto, não tô te vendo mais, tá me irritando essa vida perfeita sua. Aí eu falei, então não vê. Eu não vou postar meus problemas e meus boletos lá, não. Exatamente. Então, postar o perrengue é complicado e as pessoas não sabem fazer filtro. E como elas não vivem de conteúdo mais que é de vida, que é um pouco de tudo. Estudo, notícia, vida, coisas práticas, elas vivem só de rede social. Aí não tem mais filtro, não, é só a vida ali mesmo. E os parâmetros são aqueles ali, porque a pessoa perde a noção da realidade. Ela perde. Pode parecer fútil, mas quando eu vejo que uma pessoa vive ali, daquilo ali, o tempo inteiro, eu não dou conta de conviver com uma pessoa dessa. Eu também não. Você viu a fulana? Eu falo, quem é a fulana, gente? Eu falo que o Instagram que eu mais vejo... É porque esse assunto cansa. É o meu. Você acredita? O Instagram que eu mais vejo é o meu. Eu fico ali vendo onde eu errei, o que eu posso melhorar. O que eu fiz? Nossa, eu falei, meu cabelo ficou torto. Eu tenho uma autoexigência e autocobrança muito grande. Eu sou extremamente perfeccionista. Então, quando alguém fala assim... Do perfil e por ofício. Sim. Quando alguém fala assim pra mim, doutora, a senhora não sabe o quanto a sua consulta mudou minha vida. O quanto o seu trabalho fez diferença na minha vida. Eu falo assim, puta que pariu, tá valendo. Porque só eu mesmo sei o quanto eu sou exigente comigo, o quanto eu sou perfeccionista. Meu marido fala, Laura, você acabou de chegar do trabalho, você vai assistir aula? Eu tenho que assistir. Amanhã eu tenho um paciente com isso e eu preciso ver o que eu posso fazer de melhor para ele. É uma cobrança tão grande que eu chego a adoecer. Tem que tomar, é isso que eu ia falar, limites. Tem que ter cuidado. Limite. Tem. Cuidado. Eu já tive orientação da minha psicóloga maravilhosa, freia, não dá para você continuar desse ritmo. Laura, escolha o que você tem, o que você precisa manter. O resto você vai ter que tirar. Você vai colapsar que nem eu esses tempinhos agora. Eu confesso que eu tenho um defeito grande que é não saber frear no meu trabalho, nos estudos, nessas coisas. Eu fico me cobrando, eu tenho que fazer, tem que ser boa. E aquilo ali chega um momento que a vida me freia, a saúde me freia e... Porque o corpo da gente faz isso, né? Se você não vai parar. Se você não parar, eu paro. Eu te paro. É isso aí. E para mesmo. Para. Porque eu já fiquei de cama. De um jeito péssimo. Com febre e não tinha nada. Não tinha, graças a Deus, não tinha nenhuma doença. Foi o corpo falando assim, segura aí, para, senão não tem jeito. Isso já aconteceu umas 3 vezes, eu falo que acontece uma vez por ano. Chega um momento que, segura aí, dá não. Então, assim, é aquela coisa, tem momentos que eu vou... são os pratinhos, né? Focar muito no meu trabalho, ou focar muito nos meus filhos, ou focar muito no meu relacionamento com meu marido. E não dá pra achar que é perfeito. Laura, teve uma vez que me perguntou, como é que você dá conta de tudo? Eu falei, quem falou que eu dou conta de tudo? Dou nada. Tem dia que meu marido, tadinho, nem sabe pra que lado que eu tô. Tem dia que meus filhos nem sabem se tem mãe. Tem dia que eu só tô lá no consultório. E aí, às vezes eu paro, opa, vamos dar uma freadinha aqui. Hoje eu não vou nem... Esse fim de semana eu não vou mexer em celular, não vou fazer nada, não vou trabalhar com nada, vou ficar só por conta dos meus meninos. E assim a gente vai tentando. Ai, nossa, ela trabalha tanto, nem lembra que tem menino. Gente, tem vezes que eu não lembro. Tem vezes todo que eu mundo lembro. quer pôr gente pra jogar o bingo da culpa materna o dia inteiro também, a noite inteira, todo dia. É assim, tá demais com as crianças, devia estar trabalhando, tá trabalhando muito. Quem que tá cuidando da casa? Tá fazendo... tomar banho na já fui chamada de preguiçosa, porque quando eu saía eu levava a babá e eu falava, eu quero babá mesmo, quero que ela cuide, tô pagando a babá, não preciso preocupar, você não precisa pagar e eu preciso descansar. Vou deitar junto, vou beijar, vou cheirar, vou comer junto. Gente, eu não tenho direito de fazer nada. Na hora de dar o banho, só nesses dias aqui, eu não vou dar o banho. Eu não posso fazer nada, não? Não Todo sou mundo eu pode. Que vou dar o eu banho. Não posso? Oi? Que é isso? Você pode ficar sem fazer nada. Eu não, né, bonita? Se você não quer ficar sem fazer nada, é uma escolha sua. A minha é ficar sem fazer nada neste momento. Então, assim, a gente tem que se dar o direito também de falhar, de fazer merda, às vezes não dar certo. E a vida é isso. Não dá pra você querer ser a
a princesinha que tá tudo lindo, perfeitinho no lugar. Nossa, como ela é linda, perfeitinha. Não existe isso, gente. Isso é uma imagem que você tá criando, montando, que você não vai conseguir manter ali, não. Porque não existe. Meu Deus, eu queria ficar aqui até depois de amanhã. Eu ficaria. Deus sabe que horas são e o que já aconteceu nesse dia das nossas vidas aqui. Que delícia. Muito obrigada, mesmo, eu adorei esse papo. Delícia, obrigada, Laura. Que legal o seu podcast, viu? Eu entrei e fui ouvindo histórias de mulheres tão fortes, com dores tão grandes. Mulheres reais. Mulheres reais, é isso. Que coisa linda, né? De mulheres reais para mulheres reais. É legal, muito bacana isso. A gente precisa mais disso, né? As mulheres precisam se apoiar mais, as mulheres precisam se elogiar mais. Que dificuldade que uma mulher tem de olhar e falar assim, puta que pariu, que mulher bonita. Se você não gosta de ver uma mulher bonita, fala com ódio, que raiva, que mulher bonita. Por que não falar, né? Por que ficar segurando aquele elogio? Você não gosta de ser elogiada? Por que você não elogia? Então, assim, gente, qual a dificuldade de fazer o bem, de falar, de... Eu não quero falar não, está me incomodando a beleza dessa mulher. Quando está me incomodando, eu falo, credo, mulher bonita, gente. Falo. Eu falo pra pessoa, eu falo pra ela o seguinte, olha, eu adoraria ter autoestima suficiente pra andar com você, mas eu ainda não tenho. Eu não poderia ser muito sua amiga, porque eu não tô num momento muito bom. E se é bonito demais, eu vou ficar um pouco triste. Mas depois a gente... E é verdade. Olha, eu tive na faculdade uma grande amiga, que era uma das mulheres mais bonitas que eu já conheci, e ela faleceu. E... eu percebia completamente a dificuldade das minhas outras amigas de conviverem com ela. Ai, porque ela é isso. Ai, porque ela é aquilo. Não, é porque ela era bonita pra cacete e incomodava as outras. E você já viu que presença, personalidade, postura, sei lá, desbocamento, se é que existe a palavra, da pessoa chegar e botar banco e falar tudo que vem na boca... intimida mais, incomoda mais do que até a própria beleza. Com certeza. É uma coisa impressionante. As pessoas invejam e sofrem muito por ver a autenticidade das outras. As mulheres não deveriam fazer isso umas com as outras. Pois é, que tristeza isso, né? E aí, assim, eu falo sempre, eu falo pra vocês. E se cada episódio desse tocar profundamente uma pessoa... já valeu, né? Valeu ter feito, entendeu? E a gente alcança mais do que isso. Posso mandar um recado para as mulheres? Sim. Fala aqui? Gente, elogiar não machuca. Não te corta. Não te diminui. Faça o exercício. Comece. Às vezes vai ser doído no início, mas depois vai ser tão natural. Você gosta de ser elogiada? Então elogie. Fale para o outro o que você achou de bonito, fale para o outro o que você gosta nele, fale. Qual a dificuldade de elogiar o outro? Qual a dificuldade de falar o que você pensa? Nossa, que bunda linda daquela mulher. Nossa, mas tá cheia de celulite. Gente, quem não tem celulite, fala que a bunda dela é bonita, fala que o cabelo dela é lindo. Qual a dificuldade? Elogie. Quando você fizer o bem para o outro, você vai ver o quanto isso vai te fazer bem. Sem nenhuma dúvida. Uma vez eu ouvi que fazer o bem, se a gente soubesse o quanto faz bem pra gente fazer o bem pro outro, a gente faria o bem pro outro por puro egoísmo. Então, faça o bem. Sempre. Ai, como é gente, eu nem preciso encerrar esse episódio. Ela praticamente encerrou o episódio. O que é que eu poderia falar? Eu preciso o quê? Eu preciso te apresentar. Vamos lá. Eu vou ler. Que eu acho que... Laura... Scher. Scher? Todo mundo fala errado. Todo mundo fala Inclusive errado. eu nunca mais falarei errado. Laura Scher. Todo mundo. Nossa, eu que costumo bonito. falar Cher porque as pessoas leem Cher e falam Cher e aí fica Cher, mas é Sker. Laura Scher. Aí, ó, conhecemos mais uma coisa sobre ela hoje. É mineira de essência, hoje vive em Goiás, médica, dermatologista, mãe, esposa, mas acima de tudo uma mulher que escolheu olhar a vida com leveza, mesmo depois de viver perdas profundas. Ela acredita que a beleza está nos detalhes do cotidiano e que a forma como a gente escolhe enxergar a vida transforma tudo ao nosso redor.
Com certeza. Eu sou muito grata pela sua vida, por tudo que você mudou na minha, por você ter aceitado esse convite. Tem hoje, temos um patrocinador. Gente, aqui é tudo na frente das câmeras, vocês sabem. Tem um presente de um patrocinador para você. Patrocinador desse episódio, um parceiro meu. Parceiros meus, na verdade, da Inutri. Gente, essa sacola tá pesando uns 3 quilos, ó. Tem um sérum que a minha dermatologista ainda não conhece. Ela não me indicou, mas eu tô usando e tô adorando. E hoje, por acaso, quando a minha dermatologista me viu, ela falou que minha pele tava linda. Então, tá usando? Então já gostei. Então, Muriliana, muito obrigada. Realmente os produtos são muito bons. Eles mandaram para você teste, depois você conte para eles. Nossa, quanta coisa, meu Deus! Tem muita coisa. Adoro. Vou testar tudo com toda certeza. Tá bom. E eu falo que a gente precisa valorizar o que é nosso. E eu adoro saber de coisas boas criadas por goianos, por anapolinos, e a gente acessar isso aqui em Anápolis, né? Então, com certeza eu vou experimentar tudo. Se for bom, com certeza prescreverei. Muito bem. Então, pessoal, Laura, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Foi uma linda estreia dela num podcast, foi ou não foi? Fala sério. E a vocês, muito obrigada, muito mesmo, pela audiência. Até o próximo episódio.